nosso assunto hoje é lipoaspiração. E aqui ao meu lado, o Dr. Wilibaldo Cabral. Ele é o nosso consultor na área de cirurgia plástica. Dr. Wilibaldo, seja mais uma vez bem-vindo ao programa Estação Saúde e as suas considerações iniciais ao nosso público. Júnior, é sempre um prazer estar aqui, principalmente para a gente trazer informações sobre um tema muito importante hoje, que é a lipoaspiração. Então, estou aqui à disposição de vocês para trazer todo tipo de informações sobre esse tema. Pois é, para nós que fazemos o programa Estação Saúde, a TV Master e o grupo Alex Filho, é um prazer tê-lo conosco. Mas vamos ao que interessa, na realidade, doutor. Lipoaspiração. Inicialmente, o que vem a ser lipoaspiração? Ó, Júnior, deixa eu só historiar um pouquinho para você ficar melhor situado. A lipoaspiração começou com um cirurgião francês chamado Yves Girard-Lully. Ele estava no consultório e, de repente, entrou uma moça muito bonita, muito elegante, que era uma atriz e modelo. E tinha uma tumoração grande de gordura, que queria que o cirurgião tirasse essa tumoração sem deixar marcas, porque ela era uma mulher muito atriz, modelo, e não poderia expor cicatrizes. Então, foi um desafio para o Lully, porque ele inicialmente começou com um aspirador comum de bloco cirúrgico, de aspirar secreções de cirurgia geral. E o aspirador não resolveu, não aspirou aquela gordura, não tinha força, não tinha pressão suficiente para aspirar aquela gordura. Ele encomendou, através de um técnico de engenharia, para fazer aumentar a pressão daquele aspirador cirúrgico comum. E com essa pressão aumentada, ele conseguiu, com um pequeno furozinho, aspirar toda aquela gordura. E foi a partir daí que surgiu a lipoaspiração. Então, nada mais é do que uma aspiração da gordura no corpo, não é isso? Exatamente. O excesso de gordura pode ser aspirado, e esse é o termo chamado lipoaspiração. Exatamente isso. Onde tinha uma gordura localizada, através de uma cânula ligada a um motor com a pressão negativa, toda essa gordura é aspirada. Agora, quando é que é indicado fazer uma lipoaspiração? Olha, uma vez tentados os recursos habituais de academia, exercícios, controle nutricional, dietas, né? E aquela gordura não saiu em determinada região do corpo, está lá, todas as medidas foram tomadas clinicamente e através de exercícios físicos, e ela não sai. Então, nessa ocasião, nessa situação, só a lipoaspiração vai resolver. Entendi. Inclusive, existem até outras formas de tentar eliminar aquela gordura, e quando essa forma é o insucesso, aí tem que partir realmente para essa lipoaspiração. Sempre e deve ser tentada. Qualquer alternativa na intenção de diminuir a gordura corporal, que se expõe em volumes em regiões corporais, sempre é importante, até que chegue uma situação que se decida pela lipoaspiração. Nós temos, inclusive, doutor, vários jovens que buscam já a lipoaspiração. Existe uma idade específica para esse procedimento? Necessariamente não, Júnior, mas é o seguinte, como a lipoaspiração hoje é um método cirúrgico muito divulgado, e o resultado é sempre muito bom, eu costumo dizer que foi uma das maravilhas que se inventou em cirurgia plástica, foi a lipoaspiração. Então, por conta dessa divulgação, dessas informações e dos resultados maravilhosos que oferece a cirurgia, então os jovens já não querem mais nem ter a disposição de frequentar uma academia, de se exercitar, de passar por regimes às vezes rigorosos. Então, eles querem já buscar a cirurgia plástica para retirar aquela gordura. Tem o efeito imediato. Né? Imediato, mas não é bem assim. Então, chegando no consultório, uma pessoa jovem, de menor, menos de 15 anos de idade, menos de 16 anos de idade, a gente sempre orienta que ela vá procurar um nutricionista, vá para uma academia, vá se exercitar, e só depois de esgotar essas alternativas é que ele vem para a gente. Mas nunca operar paciente menor de idade. Ok. Uma coisa, a questão da lipoaspiração, o médico precisa ser realmente um especialista em cirurgia plástica para fazer essa lipo? Exatamente. Tem que ser. Tem que ser. Não basta só ser médico. A lipoaspiração é um procedimento cirúrgico com todos os detalhes, toda a segurança, todos os riscos de uma outra cirurgia qualquer. E por ser assim, além de ser médico, o cirurgião tem que ter especialização, treinamento na área de lipoaspiração. Se ele não for habilitado para isso, ele não poderá executar esse procedimento. Doutor, como é possível saber, né, no caso, se o local escolhido
E também o médico, segundo o senhor falou, a questão do médico, ele com certeza teria que ser um cirurgião plástico. Mas em relação ao local, como é que é possível saber se aquele local é o ideal para fazer uma cirurgia? É bem assim, ó, tem certas regiões do corpo que a gordura localiza ali e fica como se fosse cistada, como se o organismo criasse uma cápsula em redor daquela gordura. E essa gordura não passa pelo metabolismo. Você gasta energia, corre, caminha, faz tudo isso e ela não é consumida. Então você emagrece no resto do corpo, mas aquela gordura em algumas regiões não sai. Então, nessa situação só tem um recurso. Um furozinho, uma cana, um motor e aspirar. Ok. O senhor citou essa questão da necessidade do cirurgião plástico, de ser o cirurgião plástico, e também eu estou falando em relação à questão do local, do ambiente cirúrgico. Que informação o senhor poderia dar em relação a esse ambiente cirúrgico? É aí que está essa variação de valores, porque há uma variação muito grande de valores em termos de lipoaspiração. Onde é que está? Uma informação mais detalhada a respeito do local, o local que eu falei é em relação ao ambiente cirúrgico, né? É aí que há essa variação de valores? É, exatamente isso. É muito importante você ter colocado esse tema para a gente discutir agora. Além do profissional habilitado para o exercício da cirurgia de lipoaspiração, é preciso também que se tenha a noção de que o ambiente cirúrgico tem que ser rigorosamente, cuidadosamente escolhido. A lipoaspiração, apesar de aparentemente ser um procedimento simples, tem que ser entendido e executado como se fosse um ato cirúrgico qualquer. Tem que ser feito em ambiente cirúrgico, em hospital, que eu possa oferecer uma segurança para o paciente, em termos de equipamentos, em termos de assistência para possíveis complicações. De imediato tem que socorrer o paciente, então tem que ter um anestesista habilitado, uma equipe de enfermagem e todo aquele time que participe desse ato operatório para, na eventualidade de complicações, o paciente está bem assistido. Agora, existem limites, doutor, para se fazer lipoaspiração? Se faz uma vez e, caso a pessoa não siga rigorosamente as orientações, uma vez necessitando de fazer uma nova lipo. Existem limites para ficar fazendo essa lipoaspiração? Existe. Assim, ó, a lipoaspiração não é para emagrecer ninguém. Há uma tendência natural das pessoas que são muito assim acomodadas, não querem fazer exercício, não querem passar por regimes, e quer que o médico retire toda a gordura dela para ficar magra. Não é essa a intenção da lipoaspiração, não é essa a indicação da lipoaspiração. Então, existe limite. A lipoaspiração existe para se retirar gorduras localizadas que não saíram pelos outros métodos convencionais. E mesmo a lipoaspiração, nessas regiões localizadas, existe um limite. Então, foi feito um estudo aqui no Brasil, através da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e com a cobertura do Conselho Federal de Medicina, e que se estabeleceu um limite. Então, depois desse estudo, depois de levantar as complicações que estavam acontecendo com a lipoaspiração, então se estabeleceu o seguinte: só se deve, por recomendação, não é exigência, mas é uma recomendação do Conselho Federal de Medicina e da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, em que se retire no máximo 5% do peso corporal ou até 7% quando a lipoaspiração é feita com injeções de líquidos e vasoconstrictores. Então, esse é o limite. Então, só para exemplificar, uma pessoa que tem 80 quilos, a gente tem que tirar no máximo 4 litros de gordura. Certo. Ultrapassando esse limite, os riscos existem. Porque apesar desse um método relativamente simples de ser executado, mas ele expolia. Se você ultrapassa esse limite, quando você aspira gordura, não só vai gordura. Você aspira gordura, mas aspira proteínas, aspira sais minerais, cálcio, sódio, potássio, cloro, elementos indispensáveis para a fisiologia humana, para o desenvolvimento da vida. E se for retirado em grande quantidade, o organismo fica espoliado, fica carente dessas substâncias e poderá ter complicações no pós-operatório. Além de que, apesar de a cânula não lesionar vasos de grosso calibre, mas lesiona vasos de pequeno calibre que estão caminhando dentro da gordura. Então, aqueles capilares, aqueles vasinhos, eles são traumatizados. E sangra, pouco, mas sangra. Mas se for uma grande lipo, esse pouco acaba sendo um grande volume. E pode o paciente vir a ter um problema por uma anemia aguda no pós-operatório. Por aqui ficamos. Agradecemos aos nossos parceiros. Lembrando que na próxima semana vamos conhecer mais especialistas no programa Estação Saúde.
A todos vocês, uma boa semana. Estaremos de volta aqui, mais uma vez, com mais um especialista em saúde.